Olá, quinto ano. Vamos agora ao nosso slide de geografia. Vamos iniciar uma unidade nova, onde nós vamos falar sobre as transformações dos meios de transportes e de comunicação. Você sabe quais são os principais meios de transporte e de comunicação utilizados atualmente? Vocês acham que eles são os mesmos que nós usamos hoje e que eram usados antigamente? Não, não é? Teve muita mudança. Olha aí, vocês observando na imagem, nós temos um bonde, né? Era um meio de transporte de antigamente, e que é um ônibus, tá? Um bonde, eles chamavam de bonde, mas é um ônibus que nós chamamos hoje. E na imagem de baixo, nós temos alguns meios de transportes atuais, né? Que são o navio, o carro, ônibus, avião e alguns outros aí para vocês observarem. Então, vocês acham que eles são os mesmos? As funções, a aparência deles é o mesmo de antigamente? O automóvel, o avião, a internet e a televisão são alguns dos principais meios de transportes e de comunicação utilizados atualmente. Eles são responsáveis por conectar as pessoas e lugares do mundo todo. Por causa deles, é possível atravessar mares e oceanos cada vez mais rápido e percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Além disso, também é possível conversar com pessoas que vivem em lugares distantes. Os meios de transportes e de comunicação são fundamentais para o nosso modo de vida atual e estão muito presentes no nosso cotidiano. No passado, os animais domesticados eram muito utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Algumas embarcações, como as canoas, os barcos à vela e as caravelas, eram utilizadas para essa finalidade. Elas se deslocavam a partir da força do vento ou da força humana utilizada para movimentar os remos. Com a invenção das máquinas a vapor durante o século XVIII, surgiram meios de transportes capazes de realizar grandes deslocamentos com maior velocidade. Os navios e trens, por exemplo, passaram a transportar grandes quantidades de mercadorias e de pessoas com mais segurança e rapidez. O vapor da água era a principal fonte de energia que movimentava os navios e trens daquela época. Durante o deslocamento, era necessário queimar carvão para esquentar um grande recipiente de água e produzir o vapor, que movimentava as máquinas localizadas dentro deste meio de transporte. As liteiras, carruagens e charretes eram os principais meios de transporte individuais utilizados nas áreas urbanas ao longo do século XVII e XVIII. No Brasil, uma das primeiras linhas de bonde foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro em 1856. Naquele período, os bondes eram puxados por burros e eram os principais responsáveis por transportar as pessoas em suas atividades diárias. Décadas mais tarde, esse meio de transporte passou a funcionar a partir do trabalho de máquinas a vapor, até que em 1892 foi inaugurada a primeira linha de bonde movida por eletricidade no Brasil. Mais tarde, no início do século XX, uma nova fonte de energia passou a ser utilizada para movimentar os meios de transporte: o petróleo, isto é, a matéria-prima usada para produzir gasolina e óleo diesel. A partir daí, as opções para se deslocar de um lugar para o outro se tornaram mais diversificadas, adequando-se às diferentes necessidades do ser humano. Nas linhas de transporte coletivo, os bondes elétricos foram substituídos pelos ônibus e por um novo meio de transporte responsável por carregar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e com maior velocidade. O metrô passou a integrar a paisagem das principais cidades do mundo. Também foi nesse período que se desenvolveram novos meios de transportes
que se movimentavam no ar. Os balões infláveis e os dirigíveis deram lugar a pequenos aviões. Naquela época, eles percorriam pequenas distâncias e com poucos passageiros. Acredita-se que foi no ano de 1906 que um avião decolou, voou e pousou pela primeira vez na história. Esse avião, denominado 14 bis, foi construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont e voou cerca de 220 metros da cidade de Paris, na França. A partir de então, os aviões se tornaram um dos principais meios de transporte responsáveis por vencer longa distância em um curto período de tempo e com maior segurança. Outra importante máquina voadora surgiu logo após o avião, o helicóptero. Mas lá no século XV já havia uma ideia parecida com o helicóptero, criada por Leonardo da Vinci. No entanto, o primeiro voo bem-sucedido também ocorreu na França em 1907 e permaneceu no ar por apenas alguns segundos. Ao longo do século XX, ocorreu um grande salto na evolução dos meios de transporte, que os tornaram mais rápidos e seguros. Hoje, os navios, trens e aviões são muito utilizados para realizar o transporte de mercadorias em longas distâncias, ou seja, de um país para o outro. Esses meios de transporte também se tornaram importantes para o deslocamento de pessoas. Em alguns países como Japão, França e Alemanha, os trens de alta velocidade, conhecidos como trem-bala, são a principal alternativa para se locomover de uma região para outra. Os caminhões e ônibus também são os principais meios de transporte de carga e de passageiros em alguns países do mundo, como no Brasil. Esses veículos percorrem distâncias menores, são mais lentos e possuem menor capacidade de carregamento quando comparados com navios, trens e aviões. Nas cidades, os automóveis ainda são o principal meio de transporte individual. Porém, com o tempo, foram criados diversos modelos e os veículos se tornaram cada vez mais modernos, velozes e seguros. No Brasil, esse também é um importante meio de transporte utilizado pelas pessoas para se deslocar entre cidades, estados ou diferentes regiões. Além das linhas de ônibus, trem e metrô, novas máquinas surgiram e transformaram a paisagem urbana. Os veículos leves sobre os trilhos, também conhecidos como VLT, e os ônibus de rápido transporte, ou BRT, se tornaram soluções de transportes em várias cidades do mundo e também nos grandes centros urbanos do Brasil.